exposição da palavra de Deus. Hoje nós vamos dar uma pausa na nossa série de pregações no Sermão do Monte, onde nós estamos aprendendo sobre os princípios e valores do reino dos céus, para meditarmos então em um texto que mostra a sagacidade do inimigo das missões, a dinâmica diabólica contra o avanço missionário. Mas também é nesse texto que nós aprenderemos que nenhum poder maligno pode resistir ao nome poderoso de Cristo Jesus. Convido os irmãos então a abrirem suas Bíblias em Atos 16, de 16 a 18. Atos 16, de 16 a 18. Permaneça com a tua Bíblia aberta. Vamos fazer anotações, guardar todos os ensinos, para que possamos meditar durante a nossa semana. Diz assim: aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor que nos direcione mais uma vez, para que nós possamos compreender mais das Sagradas Escrituras. Ó Deus soberano, Senhor, sabemos, ó Deus, que é o nosso papel pregar o Teu Evangelho. O Senhor comissionou a igreja para isso. É nossa responsabilidade como missionários do Senhor neste mundo. Não é uma opção para nós, é um dever, um privilégio, mas também um dever. Sabemos, Senhor, que ao nos levantarmos para pregar o Teu Evangelho, também surge ao nosso lado, com muitas artimanhas, com dinâmicas horríveis, o inimigo das nossas almas. Tentando, ó Deus, se opor à pregação do Evangelho, à expansão do Teu reino. Muitas vezes, ó Deus, corremos o risco de nos amedrontar, ficarmos temerosos a tal ponto de retroceder neste nosso privilégio e obrigação. Mas, Senhor, ensina-nos, não devemos temer, não devemos retroceder. Porque, Senhor, nenhum mal pode resistir ao poderoso nome de Cristo Jesus. Os Teus planos jamais serão frustrados. E é nisso que devemos confiar, Senhor, e prosseguir para a glória do Teu santo nome. Ensina-nos, assim nós oramos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos, o contexto em que essa passagem está inserido considera os capítulos de 16 a 18 do livro de Atos, que apresenta os fatos acontecidos durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E dentre esses relatos está o relato da missão em Filipos, na cidade de Filipos, uma cidade que ficava situada entre o Oriente e o Ocidente. Era uma ponte de conexão entre dois continentes, europeu e asiático. E essa missão se iniciou, queridos, com o direcionamento do próprio Espírito Santo de Deus. Paulo tinha propósitos de ir
juntamente com Silas e Timóteo, para o oeste na Ásia e o norte na Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus, conforme nos mostra o início do capítulo 16. E é dito que o apóstolo Paulo, então, teve uma visão de um varão macedônio pedindo auxílio. O Espírito, então, a partir disso, os direciona justamente para a cidade de Filipos, que ficava justamente nas regiões da Macedônia. Chegando, então, a essa cidade, com inúmeros privilégios aos seus moradores, cidadãos romanos, mas uma cidade politeísta, algo característico da maioria das cidades do Império Romano na época. Os 4 missionários de Cristo Jesus, e aqui nós falamos 4 porque Lucas se juntou a eles no meio do caminho, compreenderam ali ser um lugar onde havia a possibilidade, direcionados pelo Espírito Santo, para a plantação de uma igreja. Inicialmente, eles tiveram uma ótima experiência por verem Lídia, uma vendedora de púrpura, tendo seus olhos espirituais abertos e sendo convertida. Essa mulher também os acolheu em sua própria casa. Porém, o evangelho rompendo naquela cidade, a missão indo adiante naquela cidade, não deixou o inimigo das nossas almas feliz. Então, ele certamente não deixaria isso barato. Sabemos que Satanás e suas hostes malignas são os principais opositores à propagação fiel do evangelho em qualquer lugar do mundo. E o que vemos aqui, meus irmãos, nesse texto é uma oposição maligna, de forma astuta, aos missionários de Cristo Jesus e à pregação do evangelho. Sim, a ideia principal do texto é mostrar como o reino de Deus avança de maneira poderosa pelo mundo da época. Primeiro na Judéia, em Samaria e depois até os confins da terra. Mas é nele também que conseguimos ver uma parte da dinâmica diabólica contra o avanço missionário. Obstáculos do mal que muitas vezes conseguimos ver de forma similar também nos nossos dias contra aqueles que se levantam e vão adiante pregando a mensagem do evangelho, fazendo missões, tanto onde mora quanto em outros lugares da face da terra. Mas é também nesse texto aqui, queridos, que veremos que devemos manter a nossa esperança mesmo em meio à oposição maligna de Satanás. Por quê? Porque nenhuma oposição é suficiente para resistir ao poder e os propósitos de Cristo Jesus. Sendo assim, diante então desses propósitos que nós temos e anunciamos para esta mensagem, vamos meditar no seguinte tema: a dinâmica diabólica contra o avanço missionário. A dinâmica diabólica contra o avanço missionário. E o texto nos mostra que dentro desta dinâmica de Satanás para se opor ao avanço da pregação do evangelho em vários lugares, ele utiliza pessoas escravizadas. Satanás utiliza pessoas escravizadas por ele, pelo mal, pelo pecado, para se opor àqueles que pregam o evangelho. O texto então relata aí no verso de 16 que os missionários de Cristo se dirigiram a um lugar chamado lugar de oração. Alguns defendem que os missionários se dirigiram para uma sinagoga, afinal, aonde eles chegavam, procuravam logo uma sinagoga, era ali que eles faziam lugar de oração, ou até mesmo pregavam o evangelho, vivia um pequeno momento de comunhão, um tempo de comunhão, juntamente com os irmãos convertidos de determinadas cidades. Porém, é bem provável, queridos, que não havia sinagogas na cidade de Filipos, e este vai ser um detalhe interessante e importante no decorrer desta mensagem. Mas esse lugar referenciado deve ser um local público, onde já acontecia a pregação do apóstolo Paulo, à beira de um rio que existia na época, e faz mais sentido à luz de Atos capítulo 16, verso 13. Lucas diz então que veio, enquanto eles estavam indo para este lugar de oração, veio ao encontro deles uma jovem, uma escrava, possuída de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. A ideia aqui de espírito
adivinhador está literalmente no texto grego espírito piton, ou espírito de Piton. É uma referência à cobra. E é a primeira e única vez que essa expressão composta é utilizada no Novo Testamento. Por isso há muita dificuldade, por meio dos intérpretes, entender de fato o que isso significava. Contudo, é possível que seja uma referência à cobra da mitologia grega que vigiava o templo de Apolo e o oráculo de Delfos no Monte Parnasso. Pensava-se então que Apolo encarnava na cobra, inspirava as pitonisas, que eram essas moças que faziam adivinhações, suas devotas, dando-lhes clarividência para adivinhar o futuro. E é por isso que na tua Bíblia você vai ver justamente essa tradução, que essa jovem era alguém que tinha um espírito de adivinhação. E a prática de adivinhação, vale ressaltar, que sempre foi algo proibido pelas Sagradas Escrituras desde o Pentateuco. Mas Lucas aqui não se deixa simplesmente ser levado por essa superstição. Ele entende que, na verdade, a jovem estava possuída por um espírito maligno. Um espírito maligno que certamente tem associação com Satanás, com o diabo. E esse espírito maligno, através da jovem, oferecerá resistência contra o avanço missionário em Filipe. Observem, irmãos, a origem dessa jovem não é citada. Não há referência aos seus familiares, somente a sua terrível situação. E aos seus senhores que a utilizavam como fonte de lucro, que eram também escravizados, pois pela ganância em ter lucro a qualquer custo, eles também de forma maldosa, escravizados por isso, escravizados pelo diabo, foram aqueles que se levantaram contra os missionários, contra Paulo e Silas, e levaram eles ao espancamento e depois à prisão, conforme é possível ver a partir do verso de número 19. Então, meus irmãos, nós vemos aqui algo característico do maligno, do diabo. Ele escraviza as pessoas. O diabo escraviza as pessoas. Ele é assassino, ladrão. É venenoso como uma serpente, traiçoeiro como uma víbora. O diabo, ele oferece prazeres, mas destrói a pessoa. O diabo, ele oferece riqueza, mas rouba a alma. Ele é mentiroso e pai da mentira. E a Bíblia diz que quem vive em pecado está seguindo o curso de Satanás ou sendo dominado por ele. Aqueles que estão em pecado, aqueles que vivem em pecado, aqueles que amam em pecado, eles estão escravizados por Satanás. E em sua dinâmica maligna, Satanás, primeiramente, utilizou, meus irmãos, uma serpente para resistir à expansão do reino de Deus por toda a terra, através de Adão e Eva. Mas após a entrada do pecado no mundo como um parasita, ele passou a se apropriar do coração dos homens. Os que são conhecidos como seus descendentes, o descendente da serpente, que sempre irão fazer oposição a Deus e a sua mensagem do Evangelho. E são essas pessoas que são utilizadas para se levantarem contra aqueles que pregam o Evangelho a toda criatura dos nossos dias. Pessoas inseridas em outras culturas. Nós temos aí missionários conhecidos, irmãos, que estão em outras culturas, em outros países. E nesses países, muitas pessoas se apegam a uma religião oficial do país, por exemplo, e assim passam a perseguir cristãos. Ou em determinado lugar, a religião, uma determinada religião tem mais pessoas, tem mais aceitação, as pessoas estão acostumadas com aquela religião em determinadas localidades, e quando o evangelho é pregado, essas pessoas que pregam a Cristo são perseguidos, são espancados, são jogados em prisões, em lugares onde regime político é como uma espécie de religião, principalmente em países comunistas também, o evangelho é proibido de ser pregado abertamente. E certamente, meus irmãos, essas pessoas que se opõem são instrumentos de Satanás. São instrumentos do maligno. Biblicamente nós podemos afirmar isso. Mas falando de você,
da sua realidade, você que prega o evangelho, você que fala do amor de Cristo Jesus, você que é missional, você que aqui na sua localidade fala do evangelho de Cristo, entenda, as pessoas à sua volta irão se levantar. Pessoas que não conhecem o evangelho, que não amam a Cristo, quando vê você pregando, muitos irão se levantar contra. Seja aquela pessoa do trabalho, onde você vai falar sobre o evangelho, ela diz, não quero ouvir. Se você continuar falando, eu vou me revoltar contra você, que persegue você no trabalho, porque você é cristão, porque você fala do amor de Cristo Jesus. Pessoas do seu convívio, de amizades, às vezes você está ali falando sobre Jesus, naquele churrascão, né? Era para todo mundo estar falando besteira, tomando uns goró, comendo uma carne, aquela coisa, e vem o chato do crente falar de Jesus. Aí tem gente que se irrita, eu não quero ouvir isso não. Não quero ouvir, não fale, ninguém aqui quer ouvir isso. São essas pessoas que são utilizadas sim para se levantar contra aqueles que pregam o evangelho, mas também infelizmente os da própria casa. Muitos da sua própria casa se levantam, não aceitam a pregação do evangelho, se torcem contra você, se levantam contra você, oferecem oposição contra você, dissemina ódio no meio da própria família contra você, porque você prega a verdade. Muitos passam por isso, porém, meus queridos, o mal é tão astuto que às vezes ele tenta usar até os filhos de Deus para isso. Os próprios filhos de Deus, para de alguma maneira tentar refrear o avanço missionário da pregação do evangelho. Homens e mulheres de Deus que muitas vezes dão vozes à sugestão do diabo. A própria Bíblia diz isso. Lembrem-se de Arão em Êxodo 32. O povo havia sido libertado do Egito para o deserto, e ali cheios de promessas de Deus, haviam vindo o grande poder de Deus. O Senhor os libertou com mão forte, o Senhor cuidava deles, o Senhor estava dando promessa a eles, conduzindo eles para a terra prometida, mas no momento em que Moisés sobe até o monte e se demora, eles dizem, façamos um outro ídolo. Arão, você tem que fazer um outro ídolo para nós, para que vá adiante de nós. E lá em Êxodo 32, 35 diz que Arão, o primeiro sacerdote ali colocado nesse ofício, diante do povo de Deus, fez um bezerro de ouro, um ídolo. E a Bíblia diz que por detrás de cada ídolo existe o agir de Satanás, o agir do mal. No Novo Testamento nós temos aquela tão famosa cena, terrível cena, onde Jesus está falando sobre a morte e ressurreição que ele passaria. Mas em Marcos 8 diz que Pedro chama Jesus e admoesta, repreende o Senhor. E Jesus vira para ele e diz assim, arreda-te, Satanás. Quem estava usando a boca de Pedro com setas malignas foi o próprio demônio. Arreda-te, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Mas muitas vezes os filhos de Deus não apenas aceitam as sugestões malignas para as más ações, meus irmãos, mas também estão aderindo à estagnação em suas ações piedosas, principalmente de pregar o evangelho. Conforme ensina a nossa confissão de fé no capítulo 17, no verso 3, muitos estão fugindo da sua responsabilidade de pregar o evangelho, estão nulos, estão parados, não estão se dedicando. Dizem, deixem que outros preguem em meu lugar. Se eu não pregar, outros vão pregar, Deus é soberano. Para mim, basta viver uma vida ativa na igreja. Eu vou à escola dominical quando vou. Eu vou ao culto à noite. Eu participo de algumas programações da igreja. E está tudo bem. Basta isso. Pregar o evangelho. Está disposto a ver pessoas com a cara fechada para mim, xingamento? Meus amigos me abandonando ou qualquer outra coisa? Não. E infelizmente, irmãos, essa estagnação é vista até na vida daqueles que não deveriam. Quantos pastores hoje, espalhados por aí, que dizem assim, nós amamos a fé reformada, nós conhecemos as Sagradas Escrituras, que não têm coragem de pregar o evangelho aos descrentes, que querem viver apenas no âmbito da igreja. É uma parte
não é tudo. Quem não tem amor por pregar o evangelho tem alguma coisa errada, e muitos pastores estão assim. Não pregam para os descrentes, não fazem amizade com os descrentes, não falam do evangelho para outras pessoas. Outros dizem assim: tenho muitas ocupações e preocupações, não tenho tempo para pregar o evangelho. Eu tenho muito trabalho para fazer, as minhas ocupações são muitas. Eu saí das minhas obrigações, ou chego tarde em casa para ir procurar gente para pregar o evangelho, para fazer amizades, para me aproximar de pessoas. Eu não tenho tempo para isso. Mas é aí que eu me lembrei de um livro de C.S. Lewis, chamado Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu recomendo que você leia esse livro. Em um determinado momento, o diabo velho diz o seguinte: o inimigo quer que os homens ocupados com o que fazem permaneçam assim. O nosso trabalho é mantê-los pensando no que lhes acontecerá. E assim, meus irmãos, quero deixar claro uma outra coisa para vocês. Nessa história, não há neutralidade. Não há. Biblicamente a gente pode afirmar isso. Como assim, pastor? Se você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do mundo, da carne ou do diabo. Não existe neutralidade. Neutralidade é um mito. Ou a gente está fazendo a vontade de Deus, aquilo para o que fomos chamados, ou estamos em pecado. E estamos nulos, é pecado. Estamos estagnados, é pecado, porque é nossa obrigação pregar o evangelho a toda criatura. Eu me lembro de uma imagem, uma charge que eu vi determinada vez, aonde tem um muro e tem um rapaz em cima do muro. De um lado está um anjo e de outro lado está o diabo. E o anjo começa a gritar: vem para o meu lado, vem para cá, desce desse muro. E quando o jovem olha para o outro lado, o diabo está quieto, só olhando para ele. Novamente, o anjo grita: desce daí, você precisa vir para o meu lado, esse lado aqui é melhor. E quando ele olha para o outro lado, o diabo continua quieto. Então ele, curioso, pergunta: olha, o anjo está aqui me chamando para eu descer, para eu ir para o lado dele. Por que você não me fala nada? E o diabo responde: é simples, porque o muro é meu. Você está no lugar onde eu queria que você estivesse, estagnado, parado. O muro é meu. E assim muitas vezes nós caímos no mito da neutralidade, mas não existe. Analise o teu coração. Você está fazendo a vontade de Deus ou não? E precisamos compreender isso, irmãos. Mas a narrativa vai adiante e nos mostra que nessa dinâmica diabólica contra o avanço missionário, além de Satanás e os malignos utilizarem aí pessoas escravizadas, ele tenta criar confusão acerca da verdade. Verso de número 17, que diz o seguinte: seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E essa narrativa diz que a jovem estava no encalço dos missionários de Cristo, declarando, literalmente gritando e chorando, que eles eram servos, escravos do Deus Altíssimo. E parece intrigante essa afirmação, porque ele não vem com palavras pejorativas e nem depreciativas. O espírito maligno enaltece os missionários e o Deus que eles serviam. Vemos aqui um demônio convertido? Um simpatizante do reino inimigo? Certamente não. Por quê? Porque todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. As palavras, meus irmãos, do diabo sempre têm propósitos astutos e destrutivos, e nele não há interesse pela verdade. John MacArthur fez uma excelente observação quando ele falou que o pai da mentira só fala a verdade quando convém aos seus propósitos. E ao que tudo indica, o objetivo aqui não era anunciar que aqueles homens eram servos de Deus, mas era outro. Provavelmente houve uma tentativa de assimilar a mensagem cristã do seu Deus ao sincretismo característico da
época, ou seja, a polarização de religiões da época, onde se pregava que existia vários deuses e vários caminhos para se chegar à salvação. A tentativa aqui foi associar a verdade à mentira, criando confusão entre os habitantes de Filipos. Como é que eu sei disso? O estudioso chamado Craig Kenner, do Novo Testamento, revela que essa expressão Deus Altíssimo era utilizada de forma ambígua por fontes pagãs para se referir naquela época tanto a Zeus, deus da mitologia grega, quanto ao Deus judaico. Então, falar sobre Deus Altíssimo não era algo claro para as pessoas ali. E poderiam até ter outros. Deus Altíssimo era apenas alguém superior. E o número de judeus em Filipos era exíguo, por isso não havia possibilidade de existir sinagogas naquele lugar, sendo esse um fator significativo. Por quê? Porque a falta de sinagoga naquele lugar não deixaria claro para as pessoas quem era o Deus judeu, quem era o Deus de verdade, o Deus que os judeus criam. Então existia aí essa confusão e o espírito maligno então tentou reduzir a divindade dos missionários a um Deus politeísta. É como se gritasse: esse aí, ó, são missionários de Deus. Mas que Deus? Um Deus qualquer. E é dito também que o espírito dizia que eles anunciavam o caminho da salvação. E a expressão aqui, olhando para o texto grego, não é melhor traduzida como o caminho da salvação, mas um caminho de salvação. Não era o caminho, não era definido, mas era um caminho. E no contexto da cidade de Filipos, assim como em outro lugar, caminho de salvação era um termo generalista. A maioria das pessoas não saberia distinguir apenas um caminho como o caminho da salvação diante dessas palavras, mas simplesmente era qualquer caminho que pudesse levá-los a uma espécie de salvação. É um Deus qualquer. E o caminho é apenas um caminho qualquer. Sendo assim, nós já vemos aqui essa outra característica diabólica contra o avanço missionário: tentar criar confusão de quem é o Deus verdadeiro e qual é o verdadeiro caminho a ser seguido. Há um ditado infame, meus irmãos, dos nossos dias, que diz que todos os caminhos levam a Deus. Provavelmente você já deve ter ouvido isso, mas além de ser uma mentira, a maioria das pessoas não sabem quem Deus realmente é. Elas criam um Deus de acordo com seus imaginários, mas não sabem de fato quem é o Deus da Bíblia, e eles estão perdidos acerca da verdade. E para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. É por isso, por exemplo, que o maligno investe em criar várias religiões ao redor do mundo. Foi assim desde os primórdios das civilizações. Na época do profeta Jeremias, o Deus de Israel era apenas mais um Deus em Israel. Os homens adoravam ao Deus, a Jeová, a Yahvé, mas também adoravam a Baal, também adoravam a Moloque. Era um sincretismo, uma mistura, uma salada de fruta, um politeísmo na terra que devia ser uma terra que adorava somente ao único e verdadeiro Deus. Na época dos apóstolos surgiram muitas seitas e heresias. Cartas como Gálatas e Colossenses foram escritas em parte para combater essas heresias. No primeiro milênio, meus irmãos, nós vimos surgir a ideia da adoração a santos, a canonização de homens. No século VI, um jovem chamado Mohammed alegou ter recebido a visita do anjo Gabriel, dizendo que traria da parte de Deus verdades para ele. Ele seria o profeta principal do Senhor. A partir dele simplesmente viria a verdade. E foi a partir daí que foi criado o islamismo, foi escrito o Alcorão. O islamismo que está se espalhando ano após ano e já está praticamente tomando boa parte da Europa. No século XVIII, Joseph Smith, que foi o criador da seita dos Mormons, ele disse que teve a visita de um anjo chamado Moron, né? Vejam que as heresias sempre elas começam com a aparição de anjos. E ele teve a visão de um anjo que trouxe umas tábuas escritos egípcios que continham novas verdades vindas da parte de Deus. E assim então criou essa seita. Engraçado que
tinha tanta verdade, menos que não podia ter mais de uma mulher, e ele só teve 40. É só isso, só 40 esposas. Nós temos também no século XIX Ellen White, que é uma das propulsoras aí do movimento adventista do sétimo dia. E ela diz também que um anjo a acompanhava com visões, dando a ela revelações. Inclusive, ela revelou que o Senhor voltaria em um determinado tempo da época e não voltou. Olha só. Mas hoje a igreja adventista é pautada por esses ensinamentos de Ellen White. Aqui em Cosmópolis, irmãos, eu já comentei com alguns de vocês que nós temos em média hoje, pelo censo de 2022, um pouco mais de 59 mil habitantes. Eram 72 mil, quase 72, e agora decresceu. Mas essa cidade, apenas com 59 mil habitantes, com a extensão que nós sabemos que ela tem mais de 160 denominações. Uma denominação só aqui tem 7 igrejas. E você sabe disso, que qualquer esquina que você passa aqui em Cosmópolis tem uma igreja. Movimento disso, movimento daquilo, unção, fogo, poder, dinheiro, derrama, cai, sobe pelas paredes, parede preta, parede branca, tudo quanto é tipo de igreja que você imaginar tem neste lugar. Mas quando você conversa com a maioria das pessoas que se dizem crente e perguntam o que é o verdadeiro evangelho, elas não sabem responder. Elas sabem quem é pastor fulano, quem é pastor ciclano, qual é o pastor bom, qual é o pastor ruim, se Deus é bênção, se Deus não é bênção, se Deus dá, se Deus não dá, se Deus tem que fazer, se não tem que fazer. Sabem responder acerca daquilo que os atrai, mas o evangelho verdadeiro poucos conhecem. E você acha que isso é por quê? É plano maligno para criar confusão acerca da verdade. Não existe várias verdades, existe uma verdade só. Infelizmente, boa parte das igrejas, não só daqui, mas do nosso país e do mundo, não pregam a verdade, pregam bênçãos, pregam o homem no centro, o antropocentrismo, querem enriquecer pastores, querem glorificar pastores, homens que são falíveis, vão para as igrejas com motivos errados. Isso é Satanás, meus irmãos, trabalhando no coração de homens cedidos ao pecado também, para que fiquem escravizados e não lhes resplandeçam a luz do evangelho. No dia de hoje também, além da polarização das falsas religiões e dos falsos deuses, lidamos com relativismo religioso. O que é isso? Coloca no mesmo plano todas as religiões. Todas são expressão de espiritualidade. Elimina-se então os aspectos dogmáticos e a verdade e reduz-se a uma questão genérica, colocando toda a religião na mesma prateleira. Biblicamente, podemos afirmar que o maligno está por trás de tudo isso, procurando espalhar, enganar a muitos, espalhar a sua mentira para enganar os homens, para que não resplandeçam a verdade de Deus. Entenda, irmãos, a forma mais comum do diabo agir é a oposição contra o discurso sagrado. O objetivo dele é fazer com que as muralhas do reino não se expandam. As pessoas não percebem que na Bíblia o que fica mais claro é que Satanás odeia a pregação fiel do evangelho. Odeia igrejas que de fato pregam a verdade do Senhor. Mas aí eu te pergunto, se o nosso inimigo é poderoso, é dinâmico, ele se opôs contra Paulo, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, devemos temer? Devemos nos amedrontar? Devemos parar no meio do caminho? Devemos deixar de cumprir a nossa missão? Apoiar as missões? Certamente não, por quê? Porque como nos ensina o verso de número 18, não há poder maligno que resista ao nome de Cristo Jesus, ao poder de Cristo Jesus, nosso Salvador. O verso 18 diz que aquela jovem continuou falando isso por muitos dias e finalmente Paulo se indignou. Muitos disseram aqui que Paulo permitiu que o espírito maligno passasse muitos dias falando para criar uma espécie de ibope, estava ajudando, né? Aquela história, fale bem, fale mal, mas fale de mim. Porém, é mais provável
é que Paulo teve um discernimento dado pelo próprio Deus e percebeu ali que era um espírito maligno. E ele se irritou, ele se indignou, ficou perturbado, não contra a jovem, simplesmente, mas contra aquele espírito. Ele se voltou para o espírito maligno. Se antes o espírito estava perseguindo eles para tentar criar confusão, agora é Paulo que se volta contra o espírito. Lucas comunica que é Paulo quem se volta contra esse espírito maligno para dizer-lhe, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. E é dito que no nome de Jesus, no poder de Jesus, no mesmo instante o espírito deixou aquela jovem, ela foi liberta. A gente não pode afirmar com 100% de certeza que ela foi salva. Mas, pelo fato dela estar na conversão, entre a conversão de Lídia, de um carcereiro, e esses ser os primeiros passos ali na igreja de Filipos, teólogos como John Stott acreditam que ela foi convertida, mas a gente não pode afirmar isso claramente porque não deixa claras as escrituras. Mas a mensagem principal do texto também não é comprovar, meus irmãos, que existe um espírito maligno possuindo pessoas. É claro que muitos ainda não acreditam, né? Porque vem por aí a banalização disso também. E algumas sinagogas de Satanás que se dizem igreja, né? Chama lá o demônio, pergunta qual é seu CPF, quem tá aí, quem tá aqui é legião, né? Aquela coisa toda, faz entrevista com o demônio, isso tudo não. Isso é uma banalização, uma idiotice. Mas é verdade sim, meus irmãos, que espírito maligno possui pessoas para cumprir aqueles planos malignos de Satanás. Aqui mesmo na nossa igreja, há algum tempo, nós tivemos 2 experiências horríveis acerca disso, infelizmente. Pessoas dominadas, escravizadas. Mas se você ainda estiver duvidando, ligue para mim que eu vou levar você um dia à Bahia, em alguns terreirinhos lá, para você ver umas coisas que acontecem lá, né? E aí você pega e diz, mesmo assim eu não acredito. Teve um mesmo que nós estávamos em casa, eu me lembro como se fosse hoje, e uma família começa a gritar dentro de casa. Chegamos então numa casa, eu e meu pastor, próximo a um terreiro de macumba, e quando chega lá, tinha 8 pessoas tentando segurar um rapaz, e ele jogava todo mundo para cima. Uma força absurda, com palavras assim horrendas, a mudança de voz, uma coisa absurda, uma das coisas mais aterrorizantes que eu vi na minha vida, né? Meu pastor chegou lá, sai em nome de Jesus, e minhas pernas estavam assim, ó, tremendo, estava morrendo de medo, já tinha visto, mas daquele jeito ali estava pesado demais a coisa, mas nós vimos também o poder de Cristo Jesus libertando aquela pessoa, aquela força diabólica, demoníaca, na vida daquela pessoa, e serviu de testemunho para muitos que estavam ali, que após isso se firmaram na igreja. O rapaz não se lembrava de absolutamente nada. Então sim, podemos dizer, apesar de muitos duvidarem ou disserem que foi apenas algo propício do tempo dos apóstolos, que isso existe. Não são todos, a maioria é banalização, mas sim existe. Porém o plano aqui não é mostrar, queridos, que de fato Satanás ele possui pessoas, mas que o evangelho sempre prevalecerá pela autoridade de Cristo Jesus, e os planos malignos serão frustrados. O reino de Deus estava avançando naquele lugar sobre a autoridade de Cristo Jesus. Uma igreja foi criada ali. Nós tivemos aqui a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E como disse um teólogo certa vez, a resistência à natureza, inclusive dos propósitos salvíficos por parte de Satanás, é vã. Ele tenta, mas nenhum espírito maligno pode resistir ao poder de Cristo Jesus. E essa é a verdade que todo crente deve se apegar. Você deve se apegar, mas pastor, parece que os filhos das trevas são maiores numericamente. Eles zombam do nome do Senhor abertamente em televisão. Nós vimos aí na abertura das Olimpíadas. Parece que o mundo está tomado pelo maligno, meus irmãos. Reino de Deus não tem a ver com extensão geográfica, com números. Reino de Deus tem a ver com domínio. Aqueles que são escolhidos por Deus antes da fundação dos tempos, aqueles que são salvos pela graça, irão ouvir o evangelho e serão dominados por ele.
pode se levantar Satanás, pode se levantar as hostes malignas, pode se levantar quem for, ninguém pode resistir ao nome de Cristo Jesus. Sendo assim, dirijo as minhas palavras a você que fica amedrontado quando pensa em pregar o evangelho ou sofre perseguição por causa do evangelho. Você que está temeroso pelos inimigos que se levantam, pela polarização de religiões, que serve apenas para tentar confundir, entenda, nenhum mal, nenhuma escravidão, nenhuma barreira, nenhum empecilho irá resistir ao nome do Senhor Jesus. O Senhor salvará pessoas, conhecidas ou não, da família ou não, por meio da pregação do evangelho dos seus missionários. É papel de todo crente ser missionário. Missionário é quem está na África. Não, todo crente tem que ser missionário. Não existe essa divisão. Quem faz isso são tolos. É nosso papel pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Entendo, irmãos, maior é quem está em nós que aquele que está. Então não tema, ainda que tente tirar a sua vida, a vida daqueles que pertencem ao Senhor. A maioria dos apóstolos perderam a vida ao fio da espada, mortos. Em 1572, a família real francesa ordenou a morte de mais de 20 mil cristãos protestantes de toda a França. Foram os huguenotes, na noite que ficou conhecida como Noite de São Bartolomeu. Cristãos perderam a vida na história, perdem a vida ainda hoje, mas, mesmo assim, o poder, o nome de Cristo Jesus não deixa de trincar. Os crentes estão numa guerra e alguns pastores, equivocadamente, dizem que não devem se preocupar com Satanás. Não, Satanás já foi vencido, mas não é isso que a Bíblia nos diz. O Antigo Testamento cita pelo menos em 9 livros esse espírito maligno. No Novo Testamento há mais de 50 referências contra o diabo, acerca do diabo e seus demônios. E Pedro nos diz, assim como Paulo também disse outrora, devemos estar atentos contra as ciladas dinâmicas diabólicas do maligno. Devemos estar atentos. Ele é tão sagaz, tão astuto, que enganou um homem e uma mulher sem pecado. Dirá a mim e a você que somos pecadores. Mas devemos entender que não é nosso papel temê-lo. Nós não devemos temê-lo. Nós não devemos parar por causa disso, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Ele pode criar danos ao nosso corpo, à nossa vida, mas não à nossa alma, porque nós estamos seguros nos braços daquele que nos conquistou, o Senhor Jesus Cristo. A igreja deve seguir firme e confiante que nenhuma oposição maligna poderá parar o avanço do reino dos céus e a transformação. Portanto, meus irmãos, creamos no nome. Creamos no nome. É o nome de Jesus que nos traz paz, que nos traz esperança e nos dá diligência. E assim, então, é essa verdade que nós vamos cantar neste momento. Nós vamos exaltar ao nosso Deus, falando essa verdade. Ninguém pode resistir ao nome lindo, poderoso, magnífico e maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Confiemos nele, no poder dele, na grandeza dele, nos méritos dele. Ele é o nosso Senhor, o nosso castelo forte. Vamos cantar então esse canto congregacional que fala justamente sobre o nome de Jesus. Convido os irmãos a colocarem-se de pé.